E esse papo de que Vanderlei Luxemburgo teve reunião com dirigentes do Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola, esclarece em detalhes e fala sobre o novo alvo corintiano, trata-se de Mano Menezes. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. O tricolor tentou esconder, mas já é público o valor da multa que terá direito o Rogério Ceni pela demissão. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, incluindo Ancelotti. O técnico italiano que dirige o Real Madrid é aguardado na CBF, parece mais distante do Brasil. Falo também sobre a convocação para o Mundial Sub-20. As principais estrelas do futebol brasileiro não participarão do torneio. Tem ainda novidade importante que envolve o Cruzeiro e o Mineirão, as últimas de Flamengo, bastidores, mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Se curtiu o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino. Tô colocando na tela as 3 partidas da Série B marcadas para essa sexta-feira. Ainda dá tempo de você mostrar que manja muito de futebol. E temos favoritos destacados em cada um dos jogos. Criciúma e Avaí, para mim, dá Criciúma. Vitória e Londrina, dá Vitória. Guarani e Ituano, dá Guarani. Com um detalhe curioso. Criciúma, Vitória e Guarani tem 100% de aproveitamento. 2 jogos e 2 vitórias, são os líderes do campeonato da Série B. O Criciúma ainda foi campeão catarinense e o Guarani é dono da melhor campanha entre todos os times da segunda divisão. Para participar na Brasina é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA150 para ter direito a 150% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Notícia ruim. Pelo 4º jogo consecutivo, Bruno Henrique nem sequer foi relacionado. Ele está fora do clássico contra o Botafogo, marcado para domingo. Logo, o Bruno Henrique, que tem enormes números positivos, especialmente nos clássicos do Rio e contra o Botafogo. O atleta, que havia ficado 10 meses de fora por conta de um problema cirúrgico no joelho, voltou contra o Curitiba, jogou alguns minutos e depois nem sequer foi para o banco de reservas. Quero falar sobre o São Paulo, que anunciou nas últimas horas a renovação do contrato do volante Pablo Maia. O vínculo atual terminaria em dezembro de 24 e foi estendido até dezembro de 2027. O Corinthians também anunciou a renovação de Léo Maná, jogador revelado nas categorias de base, que já teve algumas oportunidades no time principal. Para fechar o giro de notícias, uma informação curiosa / preocupante. Danilo será o técnico do Corinthians diante do Palmeiras nesse sábado, 18h30. Pelo menos é o que todo mundo diz. A curiosidade é que até as 12 horas dessa sexta-feira, Danilo não havia sido notificado nem avisado de absolutamente nada pelas pessoas do departamento de futebol profissional do Corinthians. A primeira informação que eu quero passar é sobre o Cruzeiro, que vai voltar ao Mineirão a partir de maio. Quem fez o comunicado foi o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Ele usou sua conta no Twitter para dizer o seguinte, abre aspas, o Mineirão continuará sendo o palco do futebol mineiro. Ele foi construído há 58 anos com esse objetivo e os jogos no Gigante da Pampulha estão garantidos. A união do governo de Minas, clubes e concessionária resultou na volta das partidas ao gramado a partir de maio. O primeiro jogo do Cruzeiro no retorno ao Mineirão está marcado para 10 de maio contra o Fluminense, válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O acordo entre o Cruzeiro e a Minas Arena vale até o fim da temporada, embora exista a possibilidade de prorrogação do contrato. Só para lembrar, Ronaldo Fenômeno foi quem começou essa briga com a Minas Arena, tudo porque ele não concordava com as condições impostas pela concessionária responsável pelo estádio em Belo Horizonte. Bora falar sobre a seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-20 a partir de maio. E a seleção ficou bem distante daquela idealizada por Ramon Menezes. O técnico do Sub-20 não pôde convocar, por exemplo, o Endrick, atacante do Palmeiras, e Vitor Roque, centroavante do Atlético Paranaense. Tanto o Palmeiras quanto o Furacão vetaram a liberação dos seus atletas. O São Paulo também não permitiu que o zagueiro Beraldo e o lateral esquerdo Patrick fossem chamados. Diante desse cenário, Ramon improvisou e chamou 21 atletas em vez dos 23 que a gente imaginava. Ainda existem 2 vagas que devem estar sendo discutidas entre CBF e os clubes. Quem mais teve jogadores convocados foi o Palmeiras com 4, goleiro Kaique, o zagueiro Michel, os atacantes Giovani e Kevin. Eu já havia contado para vocês que o Kevin deixou uma excelente impressão nos últimos amistosos da seleção brasileira. Foram 3 jogos, os 2 últimos como titular, gol,
em ambos, além de uma assistência e de um pênalti sofrido. Depois do Palmeiras, quem mais teve jogadores convocados foi o Corinthians, com 3 atletas, o meio-atacante Biro e os atacantes Pedrinho e Giovani. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti. Ele vai ou não ser o técnico da seleção? CBF decidiu parar todas as buscas por outros treinadores para esperar pela resposta do italiano que dirige o Real Madrid e tem contrato na Espanha até junho de 24. E é esse o grande problema. Ancelotti foi alvo de perguntas numa entrevista coletiva nas últimas horas sobre o tema e respondeu o seguinte: a pergunta foi: ficar no Real Madrid para a próxima temporada depende do título da Liga dos Campeões? E a resposta do italiano foi, abre aspas, não é assim, porque o meu futuro já está escrito, até 2024, depois não sei, fecha aspas. A afirmação mais uma do Ancelotti assegurando que fica deve ter caído como uma bomba na CBF. O presidente da CBF e os principais diretores já contavam com a chegada do Ancelotti a partir de junho, tanto que colocaram prazo final para a saída do Ancelotti do Real Madrid em maio. É óbvio que o italiano pode estar despistando, é óbvio que ele pode estar tentando evitar que os torcedores do Real Madrid se irritem com ele nessa reta final de temporada, já sabendo que ele vai para a seleção brasileira. Só para lembrar que o Ancelotti ainda disputa nessa reta final de temporada. O Campeonato Espanhol já era, o Barcelona será campeão, mas o time está na final da Copa do Rei contra o Osasuna e na semifinal da Champions contra o Manchester City. A pergunta que não quer calar: se o Ancelotti não for contratado, quem você indicaria para a seleção brasileira? Use o espaço para comentários, minha sugestão é polêmica, eu iria de Jorge Jesus. Bora falar agora sobre o Corinthians, a grande notícia do dia: quem será o técnico alvinegro? Eu fui o primeiro a afirmar que o Tite estava descartado. O pessoal do GE até publicou a mesma informação, mas o meu vídeo entrou no ar às 10h40 e pouco, a notícia do GE entrou um pouco depois e o vídeo que a gente postou hoje pela manhã já havia sido gravado durante a madrugada. Desde a quinta-feira à noite o Corinthians já sabia que o Tite não havia aceito a proposta. O dirigente do Corinthians com quem conversei afirmou na quinta noite, por volta de umas 9 da noite, que era zero a chance de o Tite aceitar o convite alvinegro. Desde então, o Corinthians trabalha na busca por um novo técnico. O Chico Garcia, super bem informado, comentarista da TV Bandeirantes, chegou a publicar no início da tarde dessa sexta-feira que haveria um encontro entre o Vanderlei Luxemburgo e o Corinthians no Parque São Jorge. Chequei por todos os lados e todo mundo assegurou que não existe negociação entre Corinthians e Lux. Timão se assustou com a repercussão negativa do nome envolvendo o Luxemburgo e o fato de, num passado distante, ele já ter se envolvido numa polêmica com uma manicure fez com que o Corinthians recuasse vários passos em relação a esse nome. A tendência é que o Luxemburgo só seja consultado se não houver mais nenhuma outra possibilidade no cenário ou no horizonte alvinegro. Nesse momento, o plano A do Corinthians depois do não do Tite é Mano Menezes, o treinador do Internacional. Eu já havia contado para vocês na semana passada que era um nome que agradava bastante gente. Detalhe importante é: o Mano tem contrato com o Internacional até dezembro, a multa rescisória é de R$1 milhão. E a semana foi positiva para o Mano. Primeiro, durante o fim de semana ele venceu o Flamengo em casa no maior público do Beira-Rio na temporada. Depois, com muita dificuldade, é bem verdade, o Internacional acabou eliminando o CSA nos pênaltis na terceira fase da Copa do Brasil. Esse jogo aconteceu em Maceió nessa quinta-feira. Se, por exemplo, o Inter tivesse perdido do Flamengo e sido eliminado pelo CSA, era natural que o Internacional não fizesse nenhuma questão de continuar com o Mano e o caminho estaria aberto para ele voltar para o Corinthians. Como é que funciona? O Corinthians tenta convencer o Mano a aceitar a proposta e também costurar um acordo para a saída dele do Internacional sem causar grandes rasgos, sem causar grandes incômodos, não só para o Mano, mas também para o Colorado. O Duílio tenta sempre manter essa relação boa com dirigentes dos outros clubes. Se não der certo com o Mano Menezes, não tenho a menor ideia do que o Corinthians fará. Acho que o presidente do Corinthians também não sabe. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Quero contar direitinho o valor a que Rogério Ceni terá direito como multa rescisória pela demissão no tricolor. Importante contar que o Rogério e o São Paulo haviam combinado de não colocar a multa no contrato. Foi um acordo verbal. E a opção por não colocar a multa é para evitar vazamentos. São Paulo e o Rogério Ceni se incomodaram, especialmente quando da primeira passagem. Vocês vão lembrar que o Rogério foi demitido em 2017 e teve direito a R$5 milhões de multa. Isso gerou um incômodo, um estresse muito grande para o Rogério. Torcedores são paulinos ficaram irritados. Pô, como é que o maior ídolo da história do clube, ou um dos maiores, vai cobrar R$5 milhões do São Paulo? Então, quando o Rogério foi voltar ao São Paulo, ele pediu, ó, vamos estabelecer uma multa, mas eu não quero que ela conste em contrato. Beleza? Beleza.
ficou acertado verbalmente e o São Paulo vai fazer valer aquilo que havia sido combinado. Pagamento de 3 salários, Rogério Ceni ganhava no São Paulo algo na casa dos 700 mil reais por mês com carteira assinada e também com direitos de imagem. Você multiplica os 700 mil por 3 e chega ao valor de 2 milhões e 100 mil reais. O primeiro a contar essa informação foi o pessoal do GE, confirmada por uma fonte dentro do próprio São Paulo. Só para arrematar, esse pagamento dos 2 milhões e 100 mil reais será feito de forma parcelada, até porque o São Paulo enfrenta enormes dificuldades financeiras e não teria o dinheiro para fazer a quitação nesse momento. O Rogério Ceni vai esperar, já levou 5 milhões na primeira demissão, mais 2 milhões e 100 mil na segunda, 7 milhões e 100 mil reais. Isso sem falar em todos os salários que ele recebeu durante o período em que foi técnico nas 2 passagens. E aí, tá bom para você? Use o espaço para comentário para opinar. Não esquece de deixar like, de se inscrever, compartilhar aquela coisa toda. Combinado? A gente se vê um pouquinho mais tarde a partir das 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau!